Então, a todos que estão vendo esse vídeo, meu nome é Eliseu, sou professor de literatura. Nesse vídeo gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a obra de George Orwell, um inglês que publicou essa obra que tem atravessado gerações, se tornou um clássico da literatura universal, A Revolução dos Bichos, que foi chamado de um conto de fadas rural e por muitos o anti-conto de fadas, já que o seu final não é nada feliz. A narrativa se situa em uma fazenda cujo proprietário, Sr. Jones, um humano, é o símbolo da opressão para os animais, e tem lá na fazenda um porco velho, experiente, sábio, que participou de muitas exposições, e ele resolve compartilhar com os outros animais as suas ideias, a sua utopia, ou seja, o seu sonho de que haveria uma sociedade igualitária, uma sociedade sem exploração, uma sociedade em que os animais produziriam e seriam donos da sua produção. E ele planta essa semente, ele planta esse ideal de igualdade na mente dos animais, e ela vai germinando, dia a dia vai passando e ela vai ganhando corpo, até que um dia, devido à falta de bons modos, de bons tratos, Mr. Jones, humano, que está se embebedando e deixa de tratar os animais, os deixa com fome, eles se rebelam e tomam o poder. Expulsam da fazenda os humanos e começa a estabelecer uma nova era. A era em que todos os animais seriam iguais. Então, o George Orwell, um crítico dos regimes, principalmente do regime comunista que se estabelecia na Rússia de então, ele começa a projetar as características humanas, as características sociais em cada um daqueles animais, criando esta fábula contida aqui na Revolução dos Bichos, e que demonstra muito bem a consolidação de uma sociedade e as suas disparidades, os aproveitadores do momento, os cínicos, os hipócritas. Então vai se projetando nos animais de acordo com as suas características, as características que conhecemos deles, as personalidades, as funções sociais de cada um. Então nós temos ali os porcos, representados principalmente por Napoleão e Bola de Neve, que na época era uma crítica direta aos dois grandes líderes russos que elaboravam e que consolidaram a Revolução Russa de 1917, que era o Trotsky e o Stalin. Então os porcos passam a ser inteligência, começa a se apropriar do conhecimento, começa a elaborar as leis, começa a elaborar os deveres e começa a tirar proveito da situação. Então a fábula consiste, como nós sabemos, a fábula consiste nessa caracterização dos animais, em dar aos animais as características humanas. Então George Orwell, com maestria, projetou em cada um desses animais uma característica e uma funcionalidade. Por exemplo, nós temos os dois grandes cavalos, que é Sansão e Quitéria, que é o pé de obra da fazenda, que é a mão de obra principal da fazenda, representando ali os proletários. Nós temos a maricota, a cabra branca, nós temos os porcos com uma inteligência que principalmente restringe o acesso ao conhecimento. Uma das maiores armas de dominação que tem naquela fazenda é a restrição do acesso ao conhecimento, a reelaboração daquilo que era lido, e os porcos começam a reelaborar as leis de acordo com as suas conveniências. Então George Orwell criou em 1945 uma grande fábula de um sistema social injusto, um sistema social no qual os oprimidos e os revolucionários tomam o poder, os animais tomam o poder, e no final das contas você já não vai saber mais quem são os animais e quem são os humanos, quem eram os oprimidos e quem serão os opressores. George Orwell criou a grande fábula de liberdade, uma grande fábula que mostrava que o ser humano não poderia seguir cegamente aquilo que lhe era dito, que o ser humano deveria refletir sobre as revoluções que eram consolidadas e principalmente questionar os seus princípios. Então
você vai lendo, vai acompanhando, vai desenvolvendo a narrativa, você vai acompanhando a transformação dos oprimidos em opressores, a transformação de um sistema que é gerido pelos próprios animais que sofreram juntos a opressão, que tomaram juntos a fazenda e que reestruturam essa micro-sociedade de modo que possa favorecer aqueles que comandam e que supostamente têm o domínio da revolução. Então ali há sacrifícios e há privilégios, ali há um mito de igualdade, há uma utopia e ali há uma projeção de um sistema político que nasce em nome da igualdade e acaba se tornando uma ferramenta de opressão daquilo que seriam iguais. No final das contas, os bichos estabelecem, haviam 7 regulamentos, no final das contas só vai restar um, que é, todos os bichos são iguais, porém existem bichos mais iguais do que os outros. Inclusive essa máxima tem atravessado o tempo, tem atravessado aí todas essas gerações. Todos os bichos são iguais, todos os humanos são iguais, porém uns são mais iguais que os outros. George Orwell era um socialista, ele combateu na Revolução Espanhola, ele acreditava numa igualdade social, mas ele começou a perceber como o instinto humano de dominação, o instinto humano de subjugar o outro prevalecia ao ideal de igualdade, à utopia do pensamento marxista, à utopia de que poderíamos constituir uma sociedade mais justa. E ele termina dizendo que a liberdade, se é que significa alguma coisa, significa o nosso direito de dizer às pessoas o que não querem ouvir. A liberdade significa de dizer às pessoas aquilo que elas não querem ouvir e, evidentemente, vice-versa. Significa você ouvir aquilo que você não quer, porque é isso que é a democracia. Ele deixa aquela grande mensagem de que todo regime construído a partir da força, da imposição, tende ao fracasso. Que evidentemente a liberdade consiste no compartilhamento de ideias e não em subjugar ao próximo. Grande obra para ser lida, pode ser lida por crianças, porque é uma fábula e ela vai identificar evidentemente as características humanas nessa fábula. E se é lida por uma pessoa com maior instrução, evidentemente pode se situar essa leitura no contexto histórico e você vai perceber a crítica direta ao regime russo comunista, a Rússia soviética que se estabelecia. É isso aí, espero que vocês leiam o livro, espero que vocês curtam esse livro, que vocês deixem o seu like, que vocês sigam o canal. Valeu, até a próxima.